E aí, Olá! pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ser em Família. O tema de hoje é do que o seu filho precisa. É um tema que talvez não agrade muitas pessoas, porque hoje em dia a gente vê tanta coisa que não é preciso ver, Não, sabe? Que dá vontade de clicar o botãozinho desver ali que a gente vê na rua, o pessoal fazendo. Então, esse é um tema que a gente escolheu para o nosso bate-papo de hoje aqui, que algumas pessoas talvez sintam uma cutucada, né? sem contar que assim, ninguém gosta de ser cutucado, mas a gente precisa ser cutucado, né? Sair da Porque nossa zona de conforto. quando a gente é exposto às nossas falhas, o que a gente pode estar fazendo de errado consciente ou inconscientemente, não é legal, é desconfortável, mas é necessário, né? Porque esse desconforto vai gerar pra gente um certo progresso. A gente vai olhar e falar assim, olha, tô fazendo errado, né? Posso estar falhando em algumas questões aí que precisam ser é, resolvidas, né? Então é bom a gente passar por esse desconforto, entre aspas, né? É. Esse é um tema longo, mas a gente vai fazer de tudo para encurtar aqui para vocês, para serem breves também, para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Então vamos lá com a gente? Bom, vamos lá. Hoje em dia, como a Luana falou um pouquinho no começo do vídeo, a gente consegue observar, tanto nas redes sociais ou convivendo com algumas pessoas, que a criação, né, principalmente de pais jovens, né, pessoas mais novas, está um pouquinho desleixada. Porque eu falo primeiro por mim mesmo, depois pelos outros, né? É sempre importante a gente olhar para si mesmo. Eu sempre fui um jovem que, acho que a gente já falou sobre isso aqui, né, antes, né, nesses vídeos, que gosta muito da nossa individualidade, né, de Sim. fazer as coisas, só fazer o que a gente gosta. Isso é natural do ser humano. Mas a gente percebe que as pessoas, mesmo depois de terem filhos, de se tornarem pais e mães, elas não deixam tanto de lado quanto deveriam. Então, assim, a gente percebe esse certo desleixo na criação dos filhos justamente porque o pai e a mãe não querem abrir mão do momento deles ou de alguns confortos, né? Tipo, de sentar um pouco no sofá e mexer no celular, ou às vezes jogar um videogame, ler um livro, para poder dar atenção devida aos filhos. E quando a gente compreende essa situação de que a gente precisa se modificar, de que a gente tem essa necessidade, né, de se adequar à vida dos filhos, a gente começa a dar para eles o que eles realmente precisam da gente como pais. Então, a Luana vai entrar nos tópicos, né, mas essa abordagem é realmente sobre a gente se modificar para entregar para eles o melhor da gente, né? E a gente deixar de ser um pouco egoístas nessa questão. A gente já tratou sobre esse Foi assunto o último no vídeo, último né? vídeo, né? Sim, da Do- construção do novo eu. Inclusive, se vocês não assistiram, assistam o nosso último vídeo, que é a construção do novo eu depois dos filhos, que é quando a gente deixa de lado o nosso egoísmo, né? Bom, então, como o Vitor falou, da gente colocar aqui os tópicos, né? Do que o seu filho precisa. Gente, seu filho precisa de você. Resumindo, Resumindo tudo, seu filho precisa de você. Ele precisa do seu amor, ele precisa da sua presença, do seu tempo de qualidade, do seu carinho, do seu afeto, da sua paciência. Ele precisa de você como pessoa, de você você bem inteiro, com você mesmo também, de né? você bem com você mesmo, exato. É muito importante isso também. Porque não adianta você estar lá fisicamente na presença, mas não estar lá de verdade, né? É diferente você estar com o seu filho aqui, você sentado aqui, só que você está aqui no celular enquanto seu filho brinca sozinho. Ou pior ainda, quando você dá um outro celular, um iPad, um tablet pro seu filho para você ter seu momento ali. Uma coisa que a gente escuta muito hoje, que eu fico, quando eu escuto, é assim, eu dou o celular ali pra ele ficar quieto um pouco, pra eu ter um pouco de paz. Gente, um pouco de paz! Sabe? Cara, é sua criança, é seu filho, né? Ele precisa de você ali. Você tá num restaurante, o que a gente mais vê nos restaurantes, né? Vai sair em família. O pai e a A mãe mãe, senta ali na o mesa, dá o pai e o celular. filho. É um momento em família para vocês curtirem esse momento de sair com os seus filhos. O que acontece? Que você vê na maioria, isso a gente pode falar com propriedade que a gente vê. A gente vê, quando a gente sai, é o que a gente mais vê quando se tem criança no estabelecimento. E se a gente que sai pouco vê, imagina o tanto que não tem por aí, né? Exatamente. A mãe, o pai entrega o iPad
para criança e geralmente, gente, é incrível. Você vê, o iPad tem até uma capinha infantil já, que a criança pode segurar aqui. Eu nunca vi isso, eu falo, gente, o que é isso? Parece um ETzinho, que a criança fica segurando o iPad, sabe? Pra ficar lá quieta no canto dela para os pais conversarem. Ou conseguirem comer, né? Ou A conseguirem... gente, na hora que a gente vai comer, primeiro, né? Normalmente a divisão é eu como, enquanto a Luana dá a comida para a Luísa, né? Assim que ele acaba de Assim que comer, eu ele acabo de comer. continua dando a atenção ali devida para a Ou Luísa leva ela enquanto para ela brincar se come. ela já terminou, né? E eu como. É a divisão que a gente estabeleceu e tá tudo bem ele comer primeiro, não tem importância nenhuma. Muita gente fala, ai, mas é porque... Por que o pai tem que ser o primeiro? Por que não come a mãe e deixa o pai? Porque pra gente funciona assim. Pra gente deu certo. Se às vezes alguém se encontrar ao contrário, É, não tem problema. não tem O problema importante é também. dar atenção à criança, não deixar ela É. se virando sozinha ali. Tudo bem, ela tem que ter a individualidade dela, mas não é assim que se constrói, né? É. Mas aí, falando, né, em restaurante, mas como vocês fazem em restaurante? Como muita gente que a gente também vê, nós não levamos iPad, tablet para restaurante, até porque a Luísa não tem acesso a telas. Até porque a gente mesmo se controla, principalmente nessas horas de momento juntos, né? A gente, mesmo nosso celular fica guardado, que a gente costuma não utilizar durante o momento de socialização da família ali, né? Ai, mas ela para quieta na mesa? Gente, a criança, ela não vai parar quieta. Nenhuma criança para. Nenhuma criança para quieta. A gente não tem que limitar a criança à quietude. A gente não tem que... E se sua criança para quieta, tem alguma coisa errada com ela. Porque é sem fazer nada, assim, sabe? A criança, ela precisa estar em movimento, ela precisa daquilo para ela. Principalmente na faixa de idade da nossa filha, né? Que vai fazer 2 2 anos, que é uma idade que tá em movimentação constante, não para um segundo. Realmente um furacãozinho, né? E é muito gostoso você poder vivenciar isso, sabe? Em restaurante, o que ela faz? Ela brinca com o sachêzinho que tem na mesa, com o palitinho de dente, com o guardanapo. É isso, gente, é reinventar. A criança, uma coisa que precisa, a gente precisa falar também, uma coisa que o seu filho precisa é o tédio. O seu filho precisa saber lidar com o tédio. O tédio estimula a criatividade, né? O tédio estimula a criatividade, a imaginação, é ele que leva a criança a criar, né? Você vê o seu filho quietinho lá e fala, ai, tadinho, mas ele tá tão quieto, vamos dar alguma coisa pra ele? Deixa seu filho quieto um pouquinho, ele precisa saber lidar com o tédio. Na cadeirinha do carro, vocês vão fazer uma viagem, sei lá, criança não gosta de ficar em cadeirinha de carro, não gosta. Não é fácil. Ninguém gosta, né? Se fosse a gente também não gostaria. A gente não gosta de ficar muito tempo sentado no carro com o cinto de segurança, né? A criança, ela vai dar trabalho, né? Entre aspas, porque ela tá sendo ela não tá com o cérebro desenvolvido para saber que ela tem que ficar sentada, quietinha, esperando chegar ao destino, né? Sim. É difícil para a criança assimilar isso. Então, cabe a nós dar à criança o espaço para ela se abrir ali, né? Se desenvolver ali. Não entregar o celular, né, na hora ali. Assim, primeiro de tudo que é realmente o celular, o dispositivo móvel, o iPad ali, ele é uma fuga. É uma fuga. Uma fuga da realidade. Do pai e da mãe, principalmente. Realmente, porque a Luana falou de ter o tempo disponível, né, para os pais terem tempo. É claro, a gente adora ter tempo, todo mundo quer ter tempo. Só que tem hora para o nosso tempo. Normalmente é quando nossos filhos vão dormir. É pouco? É, mas assim, bem-vindo à vida. Mas aproveitem, né? aproveitem Não, esse bem-vindo pouco. à vida, é assim mesmo Aproveitem que esse funciona. pouco tempo que vocês têm, né? Não é deixar de lado. E ao mesmo tempo que o celular ele é uma fuga, né? A tela é uma fuga para os pais, é um prejuízo para a criança. Porque, de certa forma, quem está criando ela é o desenho. Quem está criando ela é o personagem do desenho, que muitas vezes, né, não é bom. Alguns desenhos são bem complicados. Você vai estar prejudicando a criança, a vista, né, os olhos da criança, ficar olhando para uma tela, porque normalmente a criança não fica lá assim, fica assim, né, grudada no celular. Sim. Então, assim, só tem malefício. Sem contar que a criança, quando ela começa a desenvolver um pouco mais, né, a certa idade, né, a partir, vamos dizer, acho que uns 6, 7, 8 anos, que ela já tem mais essa consciência, o celular vira uma arma na mão da criança. É um acesso a um mundo gigante, né, que é preocupante isso, porque tem muita coisa, né, a exposição à sexualização,
É muito complicado o celular. Então, assim, acho que pode deixar um tema para Eu ia pra falar um outro disso. vídeo, a gente pode abordar mais sobre isso, mas é perigoso. A gente já começou a entrar num outro vídeo que a gente também já tem É. aqui pra gravar pra vocês. Então vamos voltar, tá? Vamos voltar. Eu falo demais, eu fujo. Nossa, a gente vai... Vai emendando uma Vai. coisa com a outra. Bom, então vamos voltar aos tópicos. Então, como eu já tinha falado, a criança precisa de você. Ela precisa da sua presença e do seu amor, que é o que resume a tudo. Primeiro Além lugar, disso, né? em primeiro lugar, né, que é o amor e a presença. É você estar lá de verdade, né? Outras coisas que a criança precisa, gente, a criança precisa brincar. A criança precisa se expressar. Ela precisa dançar, pular, cantar, brincar, Se assim, sujar. se sujar. A criança precisa se sujar. Olha é a que- tal da vitamina S Olha de que pra mim é sujeira. difícil falar isso. Eu sou uma pessoa que não gosta de sujeira. O Vitor, ele não gosta, ele sempre teve problema com Eu sujeira. sempre tive Às problema vezes, com quando ele vê sujeira. a Luísa suja, ele faz, ai meu Deus, ela tá suja, ai, 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 ai. Quando brinca com tinta, quando brinca com terra. Eu acho que assim, eu não fui criança de fazer muito essas coisas, né? Até fui porque minha mãe me ajudou com isso, né? Eu sempre brinquei bastante. Mas depois de certo tempo eu comecei a perder um pouco. Então quando eu vejo ela nessa situação de sujeira, começa a me dar um calafrio, um negócio. Mas isso é uma coisa para os pais se tratarem, para os pais se curarem da infância que tiveram. Primeiro, você precisa curar a sua criança interior, para você saber lidar com a sua criança ali, com o seu filho, né? Então, sim, sua criança precisa se sujar muito, tá? Ela precisa se sujar com tinta, ela precisa se molhar, ela precisa se sujar com comida, ela precisa se sujar com terra, com areia, ela precisa se sujar, ela precisa ser criança. Ela precisa ter contato com a natureza. Nós, adultos, precisamos ter contato com a natureza. Imagine uma criança. Ela precisa muito da natureza a seu favor. Você deixar a sua criança em casa, enfornada, dentro, sem fazer nada, só brincando com aquelas coisinhas ali, com aqueles muitos brinquedos que ela tem, que isso é uma coisa que criança não precisa. Criança não precisa de muitos brinquedos. Criança precisa brincar lá fora. Criança precisa subir numa árvore. Criança precisa pegar folhas. Criança precisa cavucar a terra com galho. Criança precisa ver formigas andando, vendo a formiga construindo a sua casa. Criança precisa de coisas simples que a natureza nos fornece. Coisa que a gente não consegue comprar. A gente não consegue comprar uma formiga e a gente vê ela construindo seu formigueiro, carregando uma folha. Criança precisa ver o que tem lá fora. Ela precisa estar em contato com a natureza, além de que isso cria uma imunidade também para a criança. Além de ser bom para o seu desenvolvimento emocional, intelectual, é ótimo para o seu desenvolvimento físico, saúde mesmo. Ela precisa estar tato, em contato, ela precisa pegar em terra, ela precisa pegar em areia, ela precisa pegar no que tiver lá fora, né? É claro, sempre precisamos ter cuidado. Aqui a gente sempre leva a Luísa numa praça que ela adora, e nessa pracinha para pegar folhas, inclusive a gente tem um caderno de folhas que ela coleciona, a gente cola algumas folhas que ela pega do chão, flores, galhos, sementes. E nessa praça, de vez em quando, tem alguns lixos espalhados, né? Porque infelizmente pessoas hoje ainda são muito mal educadas e jogam lixo na rua onde as pessoas passam, onde as pessoas sentam para conviver. Isso porque teve um projeto bem legal onde o pessoal fez um monte de lixeira muito bacana, bem grande. Em cada ponto de entrada e saída da praça tem tambores, né? tambores de lixo enormes, mas não, gente, tem As pessoas deixam o lixo do lado do mas tambor, não tem a colocam capacidade de dentro. colocar lá dentro. Mas enfim, não é assunto. Não vem ao caso, né? Sim, a criança precisa estar em contato com a natureza, a gente precisa sempre estar junto, com cuidado. Pra quê? Pra ela pegar o certo. É claro que aquilo vai atrair. E tem um marmitex lá, a criança vai ver o que é. Esse é o momento da gente ensinar. Olha, tá vendo? Isso é lixo. Nós não devemos jogar lixo fora do lixo. Isso não devia estar aqui. Porém, a gente não vai mexer nisso, porque isso não faz parte da natureza que a gente está tentando ter o contato. A gente quer ter o contato com a terra que está ali, com as folhas, com as formigas, com a minhoca. É isso que a gente quer ter contato. A gente tem que saber distinguir e mostrar para os nossos filhos o que é lixo e o que não é.
o que pode ser mexido e o que não pode. É difícil? É muito difícil. Criança vai querer mexer em tudo, é normal. Só que isso a gente vai construindo, né, ao longo do tempo. Eu acho que assim, tudo isso me lembrou de um ponto, né? Tudo isso que você falou são coisas que exigem muito tempo, né? Nós já falamos aqui que meu trabalho, né, possibilita que eu tenha essa flexibilidade e a Luana também, nesse momento, está ficando em casa. Tem pai e mãe que não pode, não é uma realidade de todo mundo, né? Que o pai trabalha em um lugar, a mãe trabalha em outro, às vezes a criança fica com a avó ou fica numa creche, numa escola. Só que eu acho que se você fizer uma base, né, igual a gente está falando de levar numa praça, de se divertir, de ter um contato com a natureza, de dar essas possibilidades da criança se sujar, mesmo que em porções limitadas de tempo, né, um final de semana, um feriado, igual hoje, né, hoje é feriado, né, uma tarde que tem livre, às vezes chega mais cedo do trabalho, tem um tempinho livre, faz alguma coisa. Eu acho que esses poucos momentos que a criança associa com o pai e com a mãe, né, que é a figura mais importante na vida deles, é suficiente para ela continuar dali para frente criando esse ecossistema dela, né? Sim. Essa possibilidade dela estar fazendo essas coisas sozinhas. Então, quando ela chegar na escola, ela vai querer brincar, né, com a terra, ao invés de brincar no brinquedo, talvez. E eu acho que, então, resumindo assim, essas porções de tempo que a gente consegue doar para a criança, mesmo que a gente for corrido, vale a pena, né? Ao invés da gente falar assim, não, eu trabalhei demais, quero descansar, a gente consegue descansar à noite. Vamos aproveitar, às vezes, meia hora que ainda tem sol, para a gente poder ir numa praça, para a gente poder fazer alguma coisa. É fácil? Não, não é fácil. Se doar não é fácil. Difícil, a gente vai estar cansado, a gente vai estar exausto, mas é necessário, é a criação. Senão, futuramente, sem esses laços, pode se gerar e criar na vida da criança um monte de problemas, né? E eu também acho que não é assunto para esse vídeo de hoje, mas a gente consegue entregar mais do que ela precisa, mesmo em poucas porções de tempo, né? E às vezes a gente conversar, por exemplo, o seu filho fica com a avó, né? Conversa com a avó, tipo assim, deixa brincar mais. Porque eu sei que tem muita gente, que a Luana falou, né? Às vezes o pai e a mãe, além de não deixar, às vezes, a criança se sujar ou ter contato com a natureza, quando a criança brinca e faz uma sujeira, ou mexe com terra, ou chega suja, ainda toma bronca. Porque, olha a sujeira que você está fazendo, você acha que tem que chegar sujo. É difícil para mim falar isso, porque eu, normalmente, se eu não tivesse evoluído minha mentalidade, eu seria o pai que daria a bronca por conta da sujeira. Porque eu não gosto, mas eu entendo que isso é necessário. Então, às vezes eu vejo pai e mãe, muitas vezes, brigando porque fez sujeira de terra, fez sujeira de sei lá, qualquer coisa, né? Então, às vezes, voltando, né, se o filho fica com o vô, com a avó, instrui, né? E eles falam, olha, deixa ele brincar, deixa ele ir na grama, ir na terra, claro, com supervisão, né? Mas dá liberdade. Porque a gente não vai estar presente, mas se nossos pais nos respeitam, eles vão entender essa possibilidade, né? Essa oportunidade de dar aos nossos filhos o que eles precisam. E lembrando também que criança, gente, é lavável, viu? Roupa a gente lava na máquina. A criança também. A criança... criança é lavável, é só dar um banho, tá? Vai fazer muita sujeira. Lava. O box é para lavar também. Limpa, é só limpar, tranquilo. Boa oportunidade para ajudar a criança a tomar banho, a ensinar o que tem que lavar, né? Se sujou um pouco ali da casa, fala, vamos ajudar a mamãe a limpar, dar um paninho, que é muito importante, a criança precisa saber, ela precisa aprender as tarefas domésticas também desde cedo, que é muitíssimo importante. A gente postou um vídeo desse no Instagram, né? Tem um Reels sobre isso lá, sobre um estudo que Harvard realizou. Eu fico impressionado, que a Luísa adora fazer as coisas dentro de casa. Ela pega um paninho, limpar o chão, mamãe, ela vai lá e passa o paninho no chão. Às vezes ela pede pra Luana para lavar a louça. A gente tem uma torre de aprendizado. Depois a gente aprendizagem, né? Depois a gente deixa o link também aí para vocês verem, né? Acho que tem na Amazon que a gente comprou, né? Sensacional. A criança sobe, ela fica numa altura um pouco mais alta ali, né? Elevada. E ela tem a oportunidade de ficar da altura da pia. E a Luísa adora lavar louça. Adora lavar louça. O Vitor falou da torre. A torre é um ótimo investimento que os pais podem fazer. Como eu falei lá, a criança não precisa de muito brinquedo.
né? A torre, ela não é um brinquedo, mas é um ótimo investimento para a criança que está nesse momento de desenvolvimento, né? Para ela criar a sua individualidade. A torre, ela proporciona também colocar no banheiro para a criança escovar o dente sozinha, né? Que ela adora também. Colocar lá, fazer sozinhas, coisas sozinhas, né? Para estimular mesmo a individualidade da criança, né? Bom, mas então, né? Voltando aí, do que seu filho não precisa? Já falei, muitos brinquedos. Eu sou extremamente contra muitos brinquedos. A gente tem o quartinho aqui da Luísa, que é onde ela brinca. A gente faz o rodízio dos brinquedos, né? E a gente tá sempre dando brinquedo embora, né? E dificilmente compra brinquedo novo, Não, mas né? a gente não compra brinquedo. Os brinquedos que ela tem é porque ela A gente ganha, ganha, né? É raro, raríssimo a gente comprar brinquedo. A gente já viu em casas assim que a criança tem, por exemplo, 2, 3 motocas disponíveis. Gente, pra quê? Ou uma montanha de pelúcia, ou infinitos tipos de brinquedo. A criança se perde. Eu já vi quando a Luísa tem acesso, assim, às vezes, Há muitos a muito brinquedos, brinquedo, ela fica perdida. a criança ela não sabe o que fazer, é muita informação. Esse é o próximo vídeo. Informação, A gente vai falar, calma os aí. excessos, né? Tem casos também que a gente viu quando a criança tá querendo começar a andar, sabe esses andadores de empurrar? Porque o andador comum que antigamente usava, ele não é indicado, né? Já tem muitos estudos que hoje os pediatras, eles não indicam o andador para criança, né? Que tem vários contras. Mas tem aquele andador de empurrar, que a criança vai empurrando para tentar andar. Mas que assim, é uma criança em casa, a criança tem 3 disponíveis. Sabe, sem necessidade, a criança não precisa de tanto brinquedo. A sua casa não precisa ser lotada de brinquedos. Muita gente brinca, eu já vi isso na internet, que estilo é a sua casa? Qual é a decoração da sua casa? É infantil chique. Por quê? Porque tem muito brinquedo espalhado pela casa. Sabe? Excesso, gente, excessos fazem mal para você, para a criança. A casa nunca vai estar em ordem com aquele tanto de brinquedo, realmente. Nunca. Se tiver muita coisa, vai ter coisa espalhada para todo lado. Vai. E a sua casa, ela precisa estar organizada. A criança também precisa aprender sobre organização junto com você, junto com seu marido, dentro da sua casa. Outra coisa que o seu filho não precisa. Seu filho não precisa ter a melhor casa. Seu filho não precisa ter o melhor carro. Seu filho não precisa de roupa de marca, roupa cara, né? Coisas materiais. Sim. Né? Seu filho não precisa ter um celular quando ele faz 6 anos. Seu filho não precisa dessas coisas. Seu filho precisa de você. Uma coisa importante também, que eu acho que a gente pode dar a finalização disso, do que seu filho precisa, é ver os pais bem. Seu filho precisa ver você, casal, se amando ali, sabe? Demonstrando afeto dentro de casa. Ele precisa ver a sua referência de amor, Sim. né? Precisa ver vocês bem. Não é fácil, a criança não tem que ver pais brigando o tempo todo. O tanto que isso afeta a cabecinha de uma criança é assim, é triste. É triste. É triste ver, né? A criança, ela precisa ver vocês dois juntos, vocês dois se abraçando, dançando, dando risada, conversando, se ajudando. A criança precisa ver vocês bem, porque isso estimula o desenvolvimento dela. A criança, ela aprende observando, né? Então, a referência que ela vai ter num futuro para buscar um namorado, para buscar uma namorada, é o que ela teve dentro de casa. Se dentro de casa ela viu pais que estavam o tempo todo brigando, se xingando, falando palavrão um pro outro, ela vai achar que isso é normal. Isso não é normal. E um dia ela vai buscar isso em alguém, né? E ela vai buscar isso em alguém, né? Então, se em casa ela tem pais amorosos, que dão amor um ao outro, que dão amor ao filho, é isso que ela vai buscar lá fora, quando ela crescer. Eu nunca esqueço de um vídeo que eu vi uma vez, deve ter sido no Instagram, que era assim, uma comparação, né? A mãe colocava o filho na frente, né? A gente até faz isso de vez em quando.
e puxava o pai e eles dançavam, né? De forma animada ali. E você via o olho da criança brilhando, a empolgação da criança Sim. de ver aquilo. E a Luísa é assim também. Quando ela vê a gente dançando, às vezes numa brincadeira assim, ela fica dando risada, aproveitando. Isso é uma forma que a gente tem de expressar como que a criança absorve o que ela vê. E ali ela está se divertindo, ela está vendo aquela coisa e achando Ela o tá máximo, ela aprendendo. está aprendendo. Imagina o que o contrário não pode fazer, né? Imagina o que a criança não sente quando vê um pai e uma mãe discutindo, falando coisas de forma mais acaloradas, né? Brigando mesmo. Às vezes, em algumas situações, até com violência verbal, violência física, Muitas talvez, em crianças um vê excesso. violência física Sim. dentro de casa. Então, assim, imagina o impacto que isso não causa, né? Eu Sim. brinco, né? Igual eu falei pra ela, às vezes a gente pega, a gente dança, dá uma dançada assim, a Luísa fica toda animada. Imagina se ela visse o contrário, como que ela não ia ficar espantada, né? Se ela vê a briga, se ela vê a discussão, se ela vê a violência física, se ela apanhar, né? Que é uma coisa que chega ao extremo, ela vai ficar marcada. Isso magoa a criança, isso vai crescer junto com ela, esse sentimento, vai enraizar dentro dela. Então é muito importante que a gente se policie, né? O tipo de exposição que a gente dá aos nossos filhos. Então se a gente tem uma exposição dentro de casa de respeito com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com nossos filhos, eles vão aprender que o respeito é a base, não o oposto, né? Sim. E é disso que ele precisa. Aprender sobre amor, aprender sobre carinho, sobre respeito, humildade, né? E é o que eu falei no começo do vídeo, não é fácil. Tudo que exige da gente crescimento não é fácil, não é fácil. Então, assim, a gente se policiar, né, sobre algumas coisas não é fácil, não é fácil. A gente ter mais paciência não é fácil. A gente procurar essa reforma que a gente precisa fazer na gente para melhorar com os nossos filhos não é fácil. Só que a gente tem que começar de algum lugar. A gente precisa tentar, né? Porque senão vai passar o tempo e a gente vai continuar negligenciando. Não existe a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, nasci assim, cresci assim, você sempre é assim. Desse jeito, você vai estar passando tudo que você aprendeu de errado para os seus filhos. Então, se você teve alguma coisa que você percebeu na sua criação que te incomodou, seja diferente. Não replique o mesmo. Senão a criança vai absorver isso também. E você vai estar passando tudo que você não gostou para aquela criança. E aí vai ser um problema dela no futuro lidar com isso. Lidar com os filhos dela. Então, se a gente conseguir, né, cortar pela raiz tudo isso, já é mais da metade do caminho andado para a criança. E para a gente também, né? De certa forma. Sim, com certeza. Acho que a gente falou tudo que precisava falar. Você quer Acho que sim. colocar mais alguma coisa? Não. Não? É isso. Bom, acho que é isso. No próximo vídeo, a gente vai trazer aqui para vocês. A gente não abordou muito o que seu filho não precisa, que são os excessos. A gente até falou sobre isso, mas esse é o tema do próximo vídeo, de semana que vem, aqui no canal, que vai ser sobre excessos. O seu filho realmente precisa de tantos estímulos, né? Então, semana que vem a gente vai ter uma continuação desse vídeo falando sobre os excessos na vida das crianças. É isso aí. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Até quinta-feira que vem. Não se esqueçam do nosso Instagram, que a gente posta bastante coisa bacana lá, né? Tá aqui na nossa descrição. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Curta nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos e siga a gente lá no Instagram, @ser.emfamilia. Tá? E como o Vitor falou, tá aí na descrição. É isso? Isso aí. Até quinta-feira.